Verificação de quórum. Senhores vereadores, por favor, verificação de quórum. Senhora vereadora. Paulo. Sanção. Verificação de quórum. Ué, meu. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e solicito a todos que, de pé, façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Senhor secretário, leitura de um salmo bíblico. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustenta a minha sorte. Homenagens póstumas, vereador Johnny. Senhor presidente, senhor secretário, vereadoras e vereadores, queria pedir um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Jorge Silva, esposo da dona Sueli Magalhães, do SEI Nossa Senhora da Glória. Ele pertenceu à Força Aérea, na época nossa aqui de criança, então que Deus o tenha e ampare toda a sua família. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, também queria, seguindo as palavras do vereador Johnny Eiras, me associar nessas homenagens. O senhor Jorge sempre foi uma pessoa de ótimo relacionamento aqui com todos nós, vereadores, né? Sempre participando de reuniões, e um cidadão realmente que viveu da forma mais positiva possível, o caráter acima de tudo, uma pessoa honesta, simples, humilde, mas eu tenho certeza que deixou, né, a sua história, o seu nome gravado na história, na sua atuação em todos os setores por onde ele passou. Então fica aqui também as nossas palavras nessa homenagem póstuma. Vereador Paulo Tadeu. Eu queria me associar a essas homenagens ao Jorge, que chegou a trabalhar conosco um período quando estive à frente da prefeitura, e também pedir licença aos colegas vereadores para prestar uma homenagem a uma grande brasileira que morreu ontem, aos 72 anos de idade, a Inês Etienne Romeu, nascida aqui em Pouso Alegre, presa pela ditadura em 1971, torturada ao longo de 100 longos dias, condenada à prisão perpétua, e foi a última brasileira a sair da prisão com anistia. Ainda durante a ditadura, Inês teve a coragem de denunciar e apontar a Casa da Morte em Petrópolis, onde foram serviciadas e assassinadas várias pessoas, mais de 10 pessoas, e a Inês Etienne acabou se transformando num grande símbolo brasileiro de busca da memória e da verdade desses tristes anos que o Brasil viveu. Vereador Lical. Senhor presidente, senhores vereadores, também foi compartilhar a todos os companheiros que o seu Jorge e a sua esposa fazem parte, são membros do PTB, e eu quero compartilhar a todos pelo seu falecimento na data de hoje. Muito obrigado. Me associo aos colegas vereadores, minhas condolências à família, que Deus dê força para passar por esse momento que é extremamente difícil. 1 minuto de silêncio.
Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo vereador a fazer uso da palavra, a ata encontra-se aprovada. Boa tarde. Senhor secretário, leitura do expediente do Executivo. Expediente do Executivo, mensagem. 19. Projeto de lei que acrescenta dispositivos da Lei 8.515, de 24 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a política municipal de promoção da igualdade racial e étnica, cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Étnica e dá outras providências. Cria o Fundo Municipal da Promoção da Igualdade Racial e Étnica. As comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria Municipal do Governo, 325. Solicita a suspensão para novos estudos da tramitação do processado legislativo 65/2015, que contém a mensagem número 17/2015, projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Programa de Parcelamento Incentivado, PPI 2015. Deferido. 337, em resposta ao processado legislativo 173 de 2014, que contém projeto de lei que institui o Programa de Incentivo à Demissão Voluntária dos servidores públicos do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas, DEMAI, encaminha relatório de impacto orçamentário e financeiro atualizado e projeto de lei substitutivo. Anexar ao processado. Águas Minerais Poços de Caldas Limitada, 31, encaminha prestação de contas referente ao mês de fevereiro de 2015. As comissões pertinentes. DME, Poços de Caldas Participações S.A., 101, encaminha segundo os termos aditivos aos acordos coletivos de trabalhos 2014-2015, celebrado entre as empresas do Grupo DME e o Sindicato dos Eletricitários de Furnas, Sindifurnas. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 102. Encaminha cópia da ata da 19ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Empresa Pública DME Poços de Caldas Participações S.A., realizada em 30 de janeiro de 2015, ocasião em que deliberou sobre a minuta de projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar 111 de 2010. Anexar ao processado. Expediente dos vereadores. Requerimentos. 253. Votos de congratulações à diretoria e colaboradores da empresa GSC Eventos Especiais Limitada pela organização da 10ª Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas, FRIPOSS 2015. Autoria do vereador Rogério Andrade. Eu peço ao vereador Paulo Eustáquio que subscreva pela ausência do vereador Rogério Andrade. Não, de novo não. Ricardo. Coloco em discussão requerimento de autoria do vereador Rogério Andrade. Com a palavra, o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, eu, apesar da ausência do vereador Rogério, gostaria de parabenizá-lo, registrar aqui as minhas congratulações, dizer que voto favorável. Realmente o trabalho da GSC foi magnífico. Eu tive a oportunidade de estar lá logo no primeiro dia, foi uma feira lotada praticamente todos os dias, com participantes das mais diversas regiões do país. Porém, chegou até meu ouvido agora, na hora do almoço, eu ainda careço de mais detalhes a respeito do fato, que me deixaram extremamente tristes. Diz que um dos palestrantes, o reconhecido escritor Ziraldo, ontem na sua participação na feira, acabou com o nosso município. Ziraldo disse que tratou Poços de Caldas da pior forma possível, sendo extremamente mal educado com as crianças que estavam lá presentes. Tinham mais de 300 crianças aguardando ali, são fãs, né, por conta do personagem dele. E ele simplesmente disse que não gostava dessa cidade e que ele ia embora, não ia dar autógrafo, não ia tirar foto com ninguém, porque aqui nós não tínhamos aeroporto,
para que ele pudesse ficar um pouco mais aqui, então ele tinha que sair mais cedo para poder chegar até a cidade dele. Então foi lastimável a apresentação desse reconhecido, né, autor brasileiro, nada que manche aí a organização da empresa, mas eu também não poderia deixar de registrar a decepção que aquelas crianças saíram daquela palestra, pois foram ali para prestigiar um grande escritor, uma pessoa das quais essas jovens crianças são fãs, até tem como espelho o seu personagem, e foram aí maltratadas, o termo é esse mesmo, foram maltratadas por esse palestrante. No mais, a GSC, a Gisele, tem aí o meu voto positivo muito merecido. Obrigado. Com a palavra, o vereador Marcos Tadeu Salas Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, só para complementar o que o vereador Tiago disse, eu fui na palestra do Ziraldo na sexta-feira, não, sábado, não, domingo, que foi a palestra dele, e eu acho que a idade caiu. Ele está com 83 anos e ele não conseguiu ter uma linha de raciocínio, ele esquecia, ele começava a falar, ele esquecia as coisas. Então, no começo foi engraçado a palestra, mas depois a gente começa a ficar com dó, e a gente vê que isso aí é problema da idade mesmo, e ele não estava, eu senti que ele não estava muito bem. Então, em respeito à pessoa, pode não estar falando isso de coração e está passando por algum problema psicológico. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 254. Votos de congratulações a todos os trabalhadores de Poços de Caldas por meio de seus respectivos sindicatos trabalhistas pelo Dia do Trabalhador. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão? Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. Pedido de informação 256. Pedido de informações sobre a inclusão da encenação da Paixão de Cristo no calendário oficial de eventos do município. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Pela leitura, vou abrir uma exceção porque eu fui muito rápida no gatilho aqui. Pela leitura, a pedido da vereadora Maria José. Já faz alguns anos que vem sendo realizada em nosso município a encenação da Paixão de Cristo, que é formada por uma equipe organizada pela Igreja São Sebastião, com apoio de toda a comunidade religiosa, da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e diversas empresas. A última apresentação foi no dia 3 de abril deste ano e comoveu as centenas de pessoas que estiveram presentes no Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira para assistirem às apresentações religiosas e artísticas. Coordenada pelo padre José Maria, o evento retratou toda a trajetória de Jesus Cristo na Terra até sua morte, através de apresentações teatrais. A peça contou com a participação de moradores de Poços de Caldas e região e de todas as faixas etárias, sendo na totalidade integrantes da paróquia de São Sebastião. O ponto alto do evento foi o sofrimento enfrentado por Jesus, desde a sua prisão até a crucificação, com destaque para os castigos e humilhações a que foi submetido a caminho do Gólgota. O realismo da agonia permitiu que o público não tirasse os olhos do espetáculo. Existe uma solicitação por parte desta comunidade religiosa para que haja a inclusão da encenação da Paixão de Cristo no calendário oficial de eventos do município, por se tratar de um evento que atrai milhares de pessoas e que tem grande aprovação pelo público. Diante do exposto, é o presente para indagar. Primeiro, existe possibilidade da inclusão da encenação da Paixão de Cristo no calendário oficial de eventos do município? Nestes termos, pede à espera de deferimento o vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação.
Requerimento aprovado por 13 votos. 257. Votos de congratulações à professora Tereza Cristina Alvides pelo recebimento da Medalha da Inconfidência. Autoria, vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 258. Requerem a inclusão na ordem do dia da próxima reunião, a realizar-se no dia 5 de maio, em regime de urgência, do processado legislativo 222/2014, que autua o projeto de lei número 3 de 2015, que altera e consolida a legislação que dispõe sobre a criação dos serviços auxiliares de gabinetes da Câmara Municipal, cria os respectivos cargos comissionados, fixa seus vencimentos e dá outras providências. Autoria da mesa diretora. Em discussão. Em votação. Zé Maria. Obrigada. Requerimento aprovado por 14 votos. 259. Requer a suspensão da tramitação do processado legislativo 98 de 2014, que contém projeto de resolução de autoria desta vereadora, que cria no âmbito da Câmara Municipal de Poços de Caldas o ciclo anual de seminários parlamentares de políticas públicas. Autoria da vereadora Regina Cioff. Deferido. 260. Pedido de informações sobre o pagamento dos contratos das empresas Vina Equipamentos e Construções Limitada e SHA Alimentos Limitada. Autoria do vereador Marcos Tadeu. A leitura, a pedido do vereador Antônio Carlos Pereira. O vereador proponente foi procurado por pessoas ligadas às empresas, empresa Vina Equipamentos e Construções Limitada e SH Alimentos Limitada, que relataram problemas no pagamento dos contratos celebrados com a Prefeitura Municipal. Segundo informações, há meses essas empresas não recebem o pagamento estipulado em contrato com a Prefeitura Municipal, o que prejudica o andamento dos trabalhos e prestação de serviços ao município, motivo pelo qual o vereador proponente questiona, primeiro, os contratos com as empresas Vina e SH Alimentos estão em atraso de pagamento? Em caso afirmativo, qual o motivo? Segundo, especifique cada contrato que as duas empresas mantêm com a Prefeitura, os valores e a quantidade de meses que estão atrasados quanto ao pagamento. Terceiro, dentre os contratos firmados, algum deles recebe pagamentos através de verba estadual ou federal? O presente pedido de informações tem o objetivo de materializar as respostas do vereador proponente, bem como mantém esta casa informada a respeito de possíveis atrasos no pagamento de empresas contratadas pela Prefeitura Municipal. Pede e espera deferimento o vereador Marcos Tadeu. Coloca em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, agradeço ao senhor secretário pela leitura. E gostaria que o vereador Marcos Tadeu Sansão falasse um pouco mais desse requerimento, né, quais são as suas dúvidas, né, porque até a Vina, né, recebendo com atraso, presta e faz um serviço de extrema necessidade para a população, que é a coleta do lixo. E a SHA Alimentos, né, fornece alimentos nas creches para as nossas crianças, nas escolas, para o servidor, né, restaurante popular. Então é importante saber se há, né, realmente esse atraso e se essa pergunta também que é muito pertinente, né, se o município deve receber recursos, né, de outras fontes carimbados, né, para pagamentos dessa finalidade. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Marcos Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores. Semana passada, conforme eu já tinha falado na tribuna, eu fui procurado por pessoas ligadas à empresa, principalmente a SH Alimentos, pedindo para que eu votasse a favor
dessa lei do DME, para a gente repassar os 85% de lucro da empresa DME para a prefeitura, porque senão eles não receberiam os atrasados. Isso me causou um espanto aí, porque os valores pareciam, eles não sabiam me falar, o funcionário que veio não sabia me dizer o certo, mas era um valor expressivo e fazia bastante tempo que isso estava em atraso. Também, como o vereador Antônio Carlos disse, uma parte são 3 contratos da empresa SH Alimentos, e que uma parte é restaurante popular, a outra são as creches, né, e outra é para os servidores. Então a dúvida ficou se parte desse atraso também está com repasses do governo. Se tem repasse do governo estadual, se tem repasse do governo federal, e se esse repasse está atrasado também. Isso é que preocupa bastante a gente, porque o repasse não pode ser atrasado de maneira alguma. E pelo montante que foi dito no dia, parecia que sim. Mas eu fiz o pedido de informação e isso foi me dito também, que outras empresas estavam com atraso também. Então, eu fiz o pedido de informação para saber a realidade da situação, se há realmente esse tipo de atraso, quais os contratos que estão em atraso, se tem os recursos, se o recurso vindo, se há esses recursos, né, vindo do Estado, vindo da União, e se estão realmente em atraso. Essa é a minha preocupação, vereador. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Em primeiro lugar, para dizer que, senhora presidenta, boa tarde, senhor vereador, senhor vereador. Em primeiro lugar, para dizer que se alguém procurou qualquer vereador condicionando a aprovação do DME a pagamento de dívida da prefeitura, o fez por conta própria. É verdade que nós reconhecemos e nós estamos trabalhando e mobilizando as forças sociais do município, politicamente e legitimamente, na direção de buscar uma solução para essa questão dos repasses do DME. Mas não, evidentemente, que não passa pela cabeça de ninguém na administração, nem no nosso campo político, utilizar empresas credoras com esse mesmo objetivo. Em segundo lugar, eu gostaria também de dizer que, com relação à empresa Santa Helena, houve recentemente, na semana passada, não sei se o vereador foi procurado antes ou foi depois, um pagamento significativo à Santa Helena. Honestamente, não conheço a situação da vinda, né? Então, quero dizer que o pedido de informação é pertinente, é correto, é adequado. Só queria fazer duas ressalvas, né? A primeira é que eu já fiz. E a segunda é que repasse do governo do Estado só se for referente a esse ano, porque do ano passado para trás, nem os obrigatórios, quanto mais os voluntários, quer dizer, do Estado não tem mesmo. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 261. Pedido de informações sobre os gastos com publicidade e propaganda nos últimos 12 meses. Autoria do vereador Marcos Tadeu. Por favor. Obrigado, Tiago. A leitura, a pedido do vereador Tiago Cavelanho. Nos últimos 12 meses, a Prefeitura Municipal utilizou vários meios de comunicação com o intuito de informar os cidadãos sobre as ações, divulgar eventos públicos, bem como dar publicidade aos seus atos. Deste modo, o vereador proponente questiona: nos últimos 12 meses, quanto foi o gasto autorizado pelo município em publicidade e propaganda? Ressalte-se que quando se fala em município, se refere à Prefeitura Municipal, bem como DME Energética, DEMED, Distribuição, DME Participações e demais. B. Nos últimos 12 meses, quando foi autorizado de veiculação nos órgãos de imprensa? Ressalte-se que não se quer saber quanto foi pago, mas sim contratado. Especifique separadamente os valores
relativos a cada veículo de comunicação, ou seja, rádio, jornais, TV, outdoor, mídias eletrônicas, dentre outros meios de divulgação das ações do poder público. C. Nos últimos 12 meses, qual foi o custo da produção de cada anúncio ou publicidade? O presente pedido de informações tem o objetivo de buscar informações que materializem as respostas deste vereador aos interessados, bem como mantém esta casa informada sobre os gastos da Prefeitura Municipal. Assina o vereador Marcos Tadeu. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 262. Pedido de informações sobre o último concurso realizado pela Prefeitura Municipal para a contratação de professores P1. Autoria do vereador Marcos Tadeu. Leitura, senhor presidente. A leitura, obrigada, Paulo Tadeu. A leitura, pedido do vereador Paulo Tadeu. O vereador proponente foi procurado por candidatos classificados às vagas de professor P1 do último concurso realizado pela Prefeitura Municipal, os quais relataram que até o momento não foram chamados, motivo pelo qual é o presente para indagar. Primeiro, há funcionários contratados ocupando essa função? 2. Qual o critério para escolha do local de trabalho para o concursado? 3. Enviar relação de nomeados e local de trabalho. O presente pedido de informações tem o objetivo de materializar as respostas deste vereador aos questionamentos dos cidadãos, bem como mantém esta casa informada. Nestes termos, pede à espera de deferimento o vereador Marcos Tadeu. Coloca em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Não, é só para dizer que não foram chamados porque não há vagas ainda definitivas. E é evidente que na gestão da educação, você sempre tem, aliás, é a educação e a saúde são as únicas áreas onde são permitidas com menor rigor, né, as contratações temporárias, tendo em vista os licenciamentos por maternidade, licenciamento por doença, para onde não se chama alguém concursado. Então, é claro que a resposta que virá trará, sem dúvida nenhuma, a relação de algumas professoras que não são concursadas e que estão cobrindo essas eventualidades. E agora, eu conheço bem essa situação porque recentemente procurei me inteirar, essas pessoas que não foram chamadas ainda porque não há vagas para que elas, destinadas a elas. Meu voto é favorável ao pedido de informação. Registro a presença na casa do secretário municipal de governo, secretário interino de comunicação social, Fernando de Paiva Poço. Continua em discussão. Em votação. Marcos Tadeu. Requerimento aprovado por 14 votos. 263. Pedido de informações sobre as intervenções realizadas no cruzamento da Avenida José Remígio Preza com a Rua Gabrielina Loyola Junqueira, no loteamento Jardim Santa Rosália. Autoria do vereador Paulo Eustáquio. A leitura, pedido do vereador Paulo Eustáquio. Foi realizada intervenção no cruzamento da Avenida José Remígio Preza com a Rua Gabrielina Loyola Junqueira, no loteamento Jardim Santa Rosália, após a abertura de um buraco pelas chuvas. Após a recuperação do local, algumas intervenções pertinentes ao tráfego de veículos têm sido realizadas, o que tem causado transtornos e muitos questionamentos dos usuários das vias que, inclusive, redigiram um abaixo-assinado cuja cópia segue anexa. Segundo informações que chegaram a este gabinete, mudanças com relação às conversões de veículos no local têm sido implementadas e, com isso, resultaram em prejuízo para quem utiliza as vias, eis que vem limitar o tráfego, além de torná-lo mais perigoso. Não bastasse a situação acima exposta, um poste foi colocado e depois retirado daquele cruzamento, o
o que configura o mau uso do dinheiro público. Ante o exposto, é o presente para indagar, primeiro, quais alterações serão implementadas no trânsito daquele local? Segundo, as alterações foram precedidas de estudos de impacto no trânsito local? Terceiro, qual a justificativa para as alterações? Quarto, por que o poste foi colocado e logo depois foi retirado do cruzamento? Quais custos foram gerados por essas intervenções? Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Paulo Eustáquio de Souza. Com a palavra, o vereador Paulo Eustáquio. Senhora Presidente, senhoras vereadores. Senhora Presidente, isso não é um questionamento meu, sim, da população de Poços de Caldas, do qual chegou ao meu conhecimento, também do ilustre vereador Antônio Carlos Pereira, a clemência, pedindo clemência àquele pessoal, a população que reside lá no Santa Rosália, no Dom Bosco. O que nós não podemos aceitar essas mudanças sem ouvir a população até então, senhora Presidente, e colocando em risco a vida de pessoas. São pessoas que não podem fazer conversão, que já foi dito através de mim e de outros vereadores da Santa Rosália, ali na Gabrielina Loyola Junqueira, e do qual comerciantes estão sentindo assim a obrigação até de passagem fechar o comércio. Foi feito lá um zebrado em determinado local que não pode. Tem vários estabelecimentos lá que dependem e também levam sustento para suas famílias e está pedindo clamor, não tem. Eles estão querendo fazer, inclusive, um movimento daquele determinado local, e eu até orientei eles, eu, Antônio Carlos Pereira, porque ali não pode haver o interrompimento, por exemplo, naquela pista, que vai trazer um congestionamento muito grande. Mas o que não pode, as pessoas, eles estão até, vamos dizer assim, direito de ir e vir, né, proibido, porque ali só pode seguir sentido frente, vice-versa. Não pode ir para a esquerda, não pode fazer a conversão, tem que ser próximo ali vamos dizer, a igreja Santo Reis. Tem que fazer a conversão também, digo de passagem, uma rotatória que foi feita, inclusive próximo à 25ª, como já sempre relatei. Eu acho que teria que participar a população, porque são pessoas, senhora Presidente. Eu estou com outra baixa assinada lá de interferência que houve, inclusive notando os grandes lambanços que está acontecendo pelo secretário de Defesa Social. Mas eu não quero entrar nesses detalhes, não tem nada contra o secretário, e sim a favor da população. Que ele vem prestando um bom serviço, não vem. Mas eu estou falando em nome da população de Poços de Caldas. A população merece mais respeito, que são contribuintes, que é o dia a dia, e eles contribuem com o município. São pessoas ali que são deficientes. Um cidadão estava até que me procurou, está tendo dificuldade de levar o neto dele, senhora Presidente, ali no Dom Bosco. Não pode estacionar, porque o tráfego ali aumentou demais, correto? E tem que virar, fazer a conversão próximo à delegação aqui, entrar à direita, como já foi bem dito aqui várias vezes por esta casa. Alguma coisa tem que ser feita. Está aí a assinatura de mais de 1000 pessoas, não é o vereador. Nós somos os legítimos representantes da população de Poços de Caldas. Eles apenas estão querendo que olhe para aquelas famílias, para aquelas crianças que estudam do Dom Bosco, ali também próximo, ali no outro colégio próximo ali, da UPA, enfim. Eu acho que tem que ser feita alguma coisa. Em nome da população, peço clemência, que seja feito, que seja ouvida a população, porque acho que a população não merece mais o que está acontecendo. Correto? Eu acho que tem que ser feito. Quem sabe algum dia vai ser atendido, né? Me parece que lá no Mané Roca, onde foi feita outra lambança, me parece que vai ser corrigido. Me parece. Certo? Tive a informação. Quem sabe também lá pode ser feito. Em nome da população, em nome do direito de ir e vir, da cidadania dos Poços Caldenses, que contribuem e não pode dispensar funcionários, não pode fechar o seu estabelecimento, porque eles têm também a obrigação com as suas famílias de levar o pão de cada dia para suas casas. Muito obrigado. Vereador Antônio Carlos. Senhora Presidente, nobres colegas, vereador Paulo Eustáquio, com esse requerimento muito bem elaborado. E na semana passada nós ocupamos a tribuna da Câmara relatando esse fato lamentável lá no bairro Santa Rosália. No mínimo, o que estão fazendo com a população do bairro Santa Rosália, senhora Presidente, nobres colegas,
é de doer, é de machucar, causando uma revolta e uma indignação que há muito tempo eu não via, sinceramente. E parece que eles estão fazendo questão de dizer o seguinte: ó, não adianta procurar vereador A, B ou C, procurar a imprensa, não adianta fazer abaixo-assinado, aqui quem manda somos nós. É dessa forma, porque ali naquele local, que todos nós passamos sempre, não tinha nenhuma reclamação. Eu não sei de onde que a Secretaria de Defesa Social, o senhor Lima e o senhor Carlos Alberto Sgrilli, ex-funcionário da CBA e atualmente diretor do Demutran, eu não sei de onde que eles foram encontrar justificativa para mudar algo que estava normal, o trânsito fluindo normalmente. Normalmente. O bairro Santa Rosália, agora, está sendo motivo de uma intervenção, no meu modo de entender, acho que é birra, só pode ser birra da atual administração, que tem lá o senhor Lima e o senhor Carlos Alberto Sgrilli, porque não é possível, numa situação dessa, onde a atividade econômica tem sentido uma queda expressiva, vai lá e proíbe estacionar na frente de um comerciante lá, que está lá há anos, e nunca ninguém fez uma reclamação. Comerciantes, dono do posto de gasolina, bar, moradores, nunca reclamaram de nada, jamais, nunca pediram providência nenhuma. E nessa semana foram lá para fazer uma rotatória num trevinho que existe ali, sem grande movimento, e levando lá uma máquina para retirar uma árvore. Aí depois lá que não ia retirar a árvore e tal, para fazer ali um retorno, num bairro que até então tinha como grande problema, e tem, como outros, o tráfico de drogas, principalmente no período noturno. A gente vive recebendo reclamação da população lá. Agora vai aí, desculpe a expressão, entre aspas, esses gênios do trânsito, vão lá para atazanar a vida dos moradores do Santa Rosália e outros. No dia que nós estivemos lá com o vereador Paulo Eustáquio, a maioria dos motoristas de veículos de carga, de veículos leves, de passeio, passavam por nós e faziam assim, ó, até alguns até nos ofendendo, pensando que a gente que tinha levado essas mudanças, alterações para lá. Não tem razão de fazer nenhuma mudança lá. Não tem razão. Se tivesse acontecido algum acidente com vítima fatal, ainda vai, mas ali a vida estava correndo normalmente. Hoje uma senhora que mora lá há muitos anos, na Gabrielina Noel Junqueira, me ligou de manhã, chorando no telefone, porque eles estavam lá ameaçando arrancar uma árvore. Ela falou: olha, eu não sou nenhuma engenheira, eu sou uma moradora aqui, as galerias aqui não suportam os retornos de caminhões e ônibus e tal, que vão ficar concentrados aqui nesse local. Não comportam a galeria de águas pluviais, o asfalto também é um asfalto para trânsito de veículos leves, na Gabrielina Junqueira. Então não é um bairro grande, que tenha grande movimento, assim, que precise de uma normalização de trânsito, fazer retorno, mudar trevo, é uma confusão que não se justifica. Então os moradores apresentaram o abaixo-assinado. Está com o vereador Paulo Eustáquio, que foi procurado, eu estive lá acompanhando ele na última semana. Olha, sinceramente, eu não queria fazer demagogia, mas é falar a verdade. Nós, vereadores, secretários, prefeito, vice-prefeito, nós trabalhamos em função da população, não para afrontar a população, conforme os moradores estão se sentindo afrontados lá no Santa Rosália. Não para, em vez de estudar, ir lá conversar, ir alguém lá conversar com os moradores, vamos ver o que pode ser feito, vamos voltar aqui, depois a gente... Pois não. Uma parte, vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, eles não querem nada mais do que retorne o sinaleiro de 3 tempos, o semáforo de 3 tempos, o que ali funcionava já há bastante tempo. Simplesmente isso, eles não querem muita coisa não, que retorne o semáforo de 3 tempos. Inclusive eu até usava desse privilégio de eu ir para minha casa, senhora presidente. Não são eles não, estou falando por mim. O sinaleiro de 3 tempos, eu acho que não é nada difícil retornar, simplesmente isso que eles querem. Muito obrigado, vereador. Então, senhor presidente, eu me lembro, no passado, eu nem era vereador ainda, a João Pinheiro, ela tinha um grande movimento, e uma vez um jovem foi atropelado e morto ali perto da rua Gama Cruz. A população se uniu, na época, através do Jupan,
e colocou-se ali, instalou-se ali um redutor de velocidade, antes daquela ponte que dá acesso ao Parque Municipal Antônio Molinari, porque a população entendia que o redutor poderia fazer diminuir a velocidade. Agora, nós estamos vendo na João Pinheiro os radares que estão começando a fazer mudar um pouco o conceito da cabeça dos motoristas aí e de motociclistas também, não, nem todos, mas andando numa velocidade compatível com aquela via. Agora, lá no Santa Rosália, pelo amor de Deus, hoje eu encontrei aqui pela manhã com o senhor líder do prefeito, Paulo Tadeu, rapidamente, e falei, vou relatar aqui, falei, Paulo Tadeu, não dá para entender o que eles estão fazendo lá, não se justifica. Não tem justificativa. Agora estou querendo retirar uma árvore para fazer um retorno. Ali a vida corria normalmente, sem grandes transtornos. Eu não sei o que está acontecendo, o que o senhor Lima e o seu Carlos Alberto Esgrilho, o diretor do Demutran, tem. Vai andar na João Pinheiro Antiga, em alguns pontos, o pedestre tem que andar na rua, porque as calçadas estão tomadas de veículos de algumas oficinas mecânicas. Lá ninguém vai para mexer no trânsito lá, para enfrentar a situação naquele local. Em outros pontos também que nós temos dificuldade. Agora ali no local onde estava tudo calmo, tudo tranquilo, vai lá, no meu modo de entender, desperdiçando dinheiro público com tinta, com sinalização, com hora extra. Senhor presidente, um absurdo, teve gente que foi trabalhar de madrugada lá para pintar a faixa, de madrugada, perturbando ainda mais os moradores, depois da nossa intervenção aqui na tribuna da Câmara. É um verdadeiro absurdo, um escárnio com a população daquela região. E eu queria até deixar aqui a sugestão de uma pergunta, se vai realmente retirar a árvore, por que mudar o trevinho que tem lá naquelas ruas ali, que são afluentes dão acesso à rua Gabrielina Loyola Junqueira. Eu queria saber por que as mudanças nesses trevos ali, ou num trevo que está ali sendo implantado naquele local. Muito obrigado, desculpe aí o desabafo, porque não moro no Santa Rosália, muito embora tenha muitos amigos lá, como todos nós temos. O vereador Zé Maria até relatou outro dia aqui, informalmente, que quase foi agredido lá. Mas a população está revoltada. E simplesmente isso. E a gente tem que trabalhar em função da população. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Eu queria só dizer e tranquilizar essa casa, que uma administração madura, comprometida com a cidade, não trabalha com birra ou com autoritarismo. Ela pode acertar e pode errar. O vereador mesmo fez uma referência importante à Avenida João Pinheiro, que é uma antiga aspiração da população, o controle da velocidade naquela avenida. Assim como, com erros e acertos, avanços e recuos, nós estamos muito próximos de dar a solução para a questão do estacionamento rotativo, que, de certo modo, teve uma longa vida na ilegalidade. E agora muito próximo de ver essa ilegalidade finalmente encerrada. Então, isso são duas ações importantes, tão importantes e tão complexas, que levaram anos para que fossem resolvidas. E é da mesma secretaria. Então não há birra, não há nenhuma predisposição em relação ao morador de bairro nenhum, né? Apenas para tranquilizar. Pode comer com muito gosto, vereador Antônio Carlos. Uma parte, o vereador Antônio Carlos. Senhor vereador Paulo Tadeu, nobre líder do prefeito, eu estou dizendo, com relatos de moradores, pessoas humildes, que receberam lá de alguns servidores comandados pelo senhor Lima, as seguintes afirmativas: não adianta procurar vereador, não adianta procurar imprensa, da forma que eu relatei aqui. As pessoas vieram falar comigo. Hoje ainda aconteceu isso. Eu encaro isso até como uma coisa, um constrangimento, um assédio moral, na minha maneira de entender. Então eu gostaria, o senhor que tem sempre procurado se sensibilizar com esse tipo de atitude, desculpe, mas eu entendo como autoritária do senhor secretário de Defesa Social, conforme eu tive hoje, acho que até a humildade de pedir a sua intervenção, diante dos telefonemas que estavam recebendo, que, sei lá, que se converse com eles lá, para que pare um pouco com essa situação no Santa Rosália. Muito obrigado pela... Não, foi um prazer, uma honra.
Só para dizer que, do ponto de vista da nossa visão de mundo e do caráter do nosso prefeito, não há nenhuma orientação no sentido de se criar constrangimento ao perseguir moradores de qualquer bairro, e é importante que o vereador Antônio Carlos tenha trazido uma denúncia de que os funcionários da secretaria foram orientados pelo senhor secretário para dizer aos moradores que não adianta procurar vereador, não adianta procurar a imprensa, que não voltam atrás. Então, essa é uma questão que eu vou levar ao conhecimento do prefeito para que as providências sejam tomadas. Mas eu quero assegurar o vereador Antônio Carlos, com muito respeito, que não há nenhuma predisposição de autoritarismo ou mesmo, para simplificar no palavreado, ou de birra com relação a qualquer morador ou qualquer gesto que tenha sido feito em relação a essa questão. Erros podem ser cometidos, como acertos também, aqui mesmo, nesse momento reconhecidos, também são evidentes. Mas nós vamos trabalhar nessa perspectiva, tranquilizando a casa que não há essa predisposição. A palavra, vereador Antônio Carlos. Apenas para recordar, agradeço a ponderação do vereador Paulo Tadeu. Vereador Paulo Eustáquio, nós estivemos juntos lá. E não é a primeira vez que acontece esse tipo de situação. Lá, perto do trevo do empresário Manuel Roque, ali de São Michel, tem mais, teve uma dona de casa lá, que o senhor Lima falou para ela, olha, mulher tem que pilotar fogão, tanque, essas coisas todas, entendeu? São fatos desagradáveis, senhor presidente. Que nós temos moradores aqui, tem morador aqui do Santo Alzar que está aqui assistindo essa sessão, que pode comprovar tudo aquilo que eu estou dizendo. Então, por isso que hoje de manhã eu encontrei aqui, por acaso, até com o nobre vereador Paulo Tadeu, eu falei, Paulo Tadeu, vamos conversar lá com os moradores, gente. Eles não estão pedindo nada demais, conforme relatou o autor do requerimento, o vereador Paulo Eustáquio. Estava tudo calmo, tudo tranquilo, não era só mexer em nada lá. E aí surgem essas situações, entendeu? De moradora hoje está lá, porque os moradores estão nervosos, estão assim, irritados com a situação. Está vendo que fizeram a vacinada e a voz deles não está sendo ouvida, só isso. Nós vamos elencar no ofício, vereador Antônio Carlos, sua solicitação verbal do questionamento em relação à árvore. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. Não. A chave, problemas aí na votação, vamos ter que voltar à votação. Vereador Pastor Valdir Sementini. Finalizou com 13. Ok. Não teve tempo. Não teve tempo, pastor. Fica registrado o seu voto. Favorável, claro. 266. Aprovado por 13 votos, então. 266. Requerem a realização de sessão especial comemorativa aos 90 anos de fundação da Associação Atlética Caldense. Autoria do vereador Antônio Carlos e Joaquim Alves. Em discussão. Em votação. Os signatários estão deixando à disposição de todos os vereadores. É isso que eu tinha pedido. Falava que não precisava. Aí você vai ter que falar e registrar que foi cancelado. Espera aí, gente. Essa votação está certa?
votação, requerimento aprovado por 14 votos. Nós vamos ter que voltar ao requerimento anterior. Onde que está? Do requerimento do vereador Paulo Eustáquio, porque na votação o pastor Valdir Sementilli saiu voto em branco. Então não tem como. Então nós vamos anular voto em branco. Isso não existe. Então nós vamos anular e retroceder, voltar somente na votação. Senhores vereadores, atenção, por favor. O requerimento anterior do vereador Paulo Eustáquio, discutido amplamente aqui no plenário, na votação, o pastor Valdir Sementilli, o voto ficou em branco. Então nós vamos ter que anular e retornar e fazer nova votação, apenas a votação. Então está na tela aí, em votação, o requerimento do vereador Paulo Eustáquio. Parabéns, requerimento aprovado por 14 votos. Votos de congratulações aos campeões da Copa Cristais São Marcos de Futsal. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão, requerimento do vereador Antônio Carlos. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, apenas para deixar à disposição aí dos colegas que quiserem participar assinando, não é um requerimento simples, mas é uma competição que leva o nome dessa importante empresa da nossa cidade, que é a Cristais São Marcos, e que há muito tempo colabora com o futebol de salão, com o futebol de campo, com o esporte em geral, com eventos aqui da prefeitura, seja qual for o prefeito que esteja ocupando o cargo. Então é apenas isso, para parabenizar o Guarani também, que tem o apoio do nosso amigo Valdir Miguel, lá do Walter Road, né? O Guarani ganhou as duas competições das duas divisões, né? Ganhou a segunda divisão e a primeira divisão. Então é algo assim que a gente tem que valorizar, né? Porque o esporte, o futsal, aqui em Poços de Caldas, ele é muito praticado. E enquanto os jovens estão correndo atrás da bola, eles estão longe das drogas, de outras coisas ruins, né, na nossa vida. Então, por isso que eu faço sempre questão de valorizar os eventos esportivos, atletas, dirigentes e empresas como a São Marcos, que apoiam todas as modalidades. Muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. Pedido de informações sobre a situação da fábrica de farinha multimistura, localizada no loteamento Parque Primavera, do vereador Paulo Eustáquio e José Maria. A leitura a pedido do vereador Lical. Peço aos senhores vereadores que levantem, por favor, para que eu não faça injustiças. O município, através da Lei Ordinária 8.007, de 19 de junho de 2004, fez a desafetação e a doação de uma área para o Centro Comunitário São Paulo Apóstolo, com a finalidade de construção de um centro de apoio e uma unidade de processamento de farinha multimistura, para a distribuição gratuita a crianças e idosos desnutridos. Ocorre que o referido local está abandonado, sem qualquer atividade por parte do Centro Comunitário São Paulo Apóstolo. Ante o exposto, é o presente para indagar, primeiro, a paralisação das atividades fins, descritas na lei que autorizou a desafetação e a doação, autoriza o Executivo a cancelar a doação, nos termos do artigo 3º, a linha C do referido diploma. Segundo, existe interesse do Executivo na reversão da doação. Nestes termos, pede e espera deferimento os vereadores Paulo Eustáquio de Souza e José Maria Siqueira Vieira. Com a palavra, vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadora Maria José, inclusive, senhora presidente, essa
fábrica de farinha multimistura, foi até uma solicitação minha na época ao prefeito do exercício do ano, não sei no momento quem é. O nosso líder aqui, do Paulo Tadeu, do qual agradecemos ele estava presente naquele ato até, né? E muita população lá presente, do qual agradeço aqui, mas infelizmente, senhora presidente, hoje está sendo usado por usuários de droga, conforme foi constatado pelo nosso vereador José Maria. Ele até preocupado, e antes de fazer esse requerimento, que é mérito até inclusive dele, ele me procurou perguntando se eu poderia fazer. Eu falei, não, o senhor fica à vontade, que o senhor faça. Eu falei, eu não gosto, né? Eu falei, então vamos fazer os dois juntos esse requerimento. Né, doutor José Maria? Por quê? Não pode, aquele local realmente está abandonado, está sendo usado por usuários de drogas, e a nossa comunidade, me parece que não tem interesse de manter aquela farinha de multimistura, apesar que não foi muito bem-vinda na época, mas muda tudo, né? Que foram matar a fome de muitas crianças desnutridas, vamos dizer assim, fortaleceu eles com aquela farinha, mas me parece que não há mais interesse. Que quem sabe possa fazer aquela, reverter essa situação para o município e doar para outra instituição, usar, Paulo? Aqui, porque eu acho que é muito importante essa farinha de multimistura, e foi através do Rotary, que não foram com a Rotary ou Laios, Paulo? Na época, fomos até o prefeito, aqui, o ex-presidente, aliás, o líder do prefeito, ex-presidente dessa casa, e prontamente cedeu aquela área, valeu muito, mas me parece que não há interesse por parte de hoje da Mitra deixar aquela farinha em funcionamento. Portanto, eu quero agradecer a participação do Zé Maria também nesse requerimento, que faça aquela doação para outra entidade, que possa usufruir, não ficar abandonado, aquela área e servindo de moradia para usuários de drogas, sei lá, para quem for, E eu agradeço o Paulo, que na época o prefeito fez aquela doação, infelizmente não temos, manter aquilo, me parece que a Mitra não interessa, sei lá, e portanto é só esse o motivo do requerimento. Vereador Paulo Tadeu. Apenas para recordar aqui, que na verdade esse encaminhamento foi feito nesse período, e depois eu tive oportunidade também, como assessor da presidência de Furnas Centrais Elétricas, conseguir recursos para a compra de equipamentos para a instalação dessa fábrica. E que tinha, como disse o vereador Paulo Eustáquio, uma lógica naquele momento, Foi a sensibilidade do vereador Paulo Eustáquio que iniciou o processo de doação, desafetação, doação e depois de construção dessa fábrica. Mas os tempos, como disse o vereador, mudaram realmente, as nossas políticas de saúde pública evoluíram muito, A renda média da população evoluiu muito, o Bolsa Família trouxe uma outra realidade para a nutrição dessas crianças, e hoje, de fato, já não justifica mais aquele empreendimento que naquele momento foi tão importante. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 269. Pedido de informações sobre as entregas de leites especiais Nutri-Enteral para pacientes oncológicos. Autoria do vereador da vereadora Maria José. Em discussão, com a palavra a vereadora autora vereadora Maria José Scacciotti. Senhora presidente, senhores vereadores, é uma questão muito séria, porque a resposta, quando fui questionada que estava faltando, nós procuramos lá na farmácia da Policlínica e foi nos informado que a empresa que fabricava estava sem matéria-prima, que a outra tinha acontecido atraso. Bom, todas as explicações não têm cabimento algum, porque a nossa farmácia não pode deixar de ter esse estoque chamado mínimo para atender
atender esse tipo de paciente, porque o preço mínimo na praça desse tipo de produto está por volta de R$40 e muita gente realmente questionou que não tem... Vereadora, uma palavra, por favor, senhores vereadores. O que está acontecendo entre os pedidos, toda a questão de logística, foi o que eu estou solicitando, inclusive, mas mais do que isso, é a prevenção que deve ter a nossa farmácia, a Secretaria de Saúde, para que esse produto não falte, porque agora não há tempo até que as pessoas possam receber de novo este produto, porque são pessoas que não se alimentam de mais nada, a não ser muitas vezes com este, ou parte, né, não se alimentam de mais nada, é exagero, mas parte grande da alimentação vem por esse tipo de alimento aqui, e não tem como se falar que não, vai ter-se que esperar, e o gasto é muito grande para o orçamento das famílias que precisam deste produto. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 270. Pedido de informações complementares ao requerimento 92 de 2015, referente à emissão de nota fiscal de estacionamento, conforme decreto municipal número 10.395 de 2011. Autoria da vereadora Regina Cioff. A leitura, pedido do vereador Paulo Eustáquio. Em 2 de março de 2015, pelo requerimento 92 de 2015, esta vereadora requereu informações sobre o cumprimento da legislação municipal embasada no decreto municipal 10.395 de 2011, em função das seguintes dúvidas. Em via de regra, os estabelecimentos particulares que prestam serviços de estacionamento, principalmente no centro da cidade, deixam de fornecer nota fiscal de serviço, e quando fazem, adotam o mecanismo de emissão de nota fiscal eletrônica por guia emitida via internet, e não conforme mecanismo disciplinado pelo Decreto Municipal 10.395 de 2011, através do talionário próprio, conforme o modelo expresso no anexo daquela supramencionado decreto. O não cumprimento desse procedimento afronta os dispositivos do Código Tributário Municipal e pode se caracterizar como ato infracional de sonegação com as penalidades cabíveis. No sentido de estudar com maior profundidade a arrecadação do ISSQN nesses tipos de estabelecimento, foi elaborado o pedido de informações acima referido, que culminou com a resposta do excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do ofício 309, de 18 de abril de 2015, capeando a informação prestada pelo senhor secretário municipal da Fazenda, como cópia de extrato dos recolhimentos efetuados pelas empresas objeto do tema ora apreciado. É estarrecedor quando se analisa a documentação anexada, que conduz uma última análise às seguintes observações. O não fornecimento de informações claras e objetivas, parecendo ser mais cômodo fotocopiar alguns arquivos do controle e encaminhar a esta vereadora do que aproveitar o momento oportuno para, em conjunto, poder desenvolver uma atividade de maior e melhor controle de arrecadação desse tributo municipal. As informações transmitidas através de simples cópias xerografadas dos recolhimentos efetuados pelos estacionamentos não permitem nem possibilitam um estudo mais aprofundado. E não é função desta vereadora realizar auditagem minuciosa com base nas informações prestadas. É função inerente de quem deve cobrar. Pouco esclarecimento foi oferecido na resposta ao requerimento 92 de 2015, apresentado com relação ao Decreto Municipal 10.395 de 2011, que tange a sua aplicabilidade e a esses estabelecimentos que estão utilizando o talionário exigido. Numa análise extremamente superficial dos documentos apensados, podemos concluir que a grande maioria desses estabelecimentos não teriam condições de sobrevivência e deveriam ter encerrado suas atividades em função das receitas auferidas, adotando-se como parâmetro os valores pagos a título de ISSQN no ano. Com base nessa análise superficial, esta vereadora, com apoio do Google Maps,
selecionou 5 áreas e confrontou-as com os valores arrecadados de ISS em razão da atividade desenvolvida nos referidos locais. Vejamos: estacionamento de Paula, Rua Prefeito Chagas, 81, ISSQN pago em 2014, R$ 977,50. Estacionamento Fortaleza, Rua Prefeito Chagas, 329, ISSQN pago em 2014, R$ 4.039. Estacionamento Gato Preto, Rua Junqueiras, 494, ISSQN pago em 2014, R$ 899,45. Estacionamento Imperial, Rua Prefeito Chagas, 60, ISSQN pago em 2014, no valor de R$ 1.037,36. Garden Park, Rua Junqueiras, 236, o valor arrecadado foi de R$ 1.087,12. Matriz Parque Estacionamento, Rua Rio Grande do Sul, 1.500, ISSQN pago em 2014, no valor de R$ 211,12. Telcar Parking, Administração de Estacionamento Limitada, Rua Prefeito Chagas, 55, ISSQN pago em 2014, R$ 4.535,48. A Rua Prefeito Chagas, Junqueiras, Rio Grande do Sul, localizadas no centro nevrálgico viário da nossa cidade, possuem áreas destinadas a estacionamentos particulares, cujo recolhimento do ISSQN referente a essa atividade prestadora de serviço é simplesmente irrisória. Importante observar que neste ano de 2014 já não mais existia a Zona Azul, fazendo com que esses estabelecimentos tivessem sua utilização sempre com ocupação plena. Cabe, nesse momento, uma reflexão mais detalhada com os olhos voltados para a legislação federal, Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo diretrizes gerais da política urbana e da outras providências. A Lei 10.257 de 2001 trata no item 6º do artigo 2º da ordenação e controle do uso do solo, da forma a evitar a utilização inadequada dos imóveis urbanos. O artigo 5º, em seu parágrafo 1º, inciso 1º, considera subutilizado o imóvel cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente. Portanto, não basta encaminhar apenas cópias xerografadas do ISSQN recolhido, mas exige, numa visão lato sensu, uma apreciação mais profunda que envolve, inclusive, conceitos determinantes no próprio plano diretor que, infelizmente, até a presente data não foi encaminhado a essa Casa Legislativa. O município possui instrumentos para o desenvolvimento de políticas voltadas para a mobilidade urbana mais eficiente e, nesses casos, podendo até proceder à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos. Não cabe nesse requerimento uma apreciação mais alongada sobre as diversas implicações resultantes de um simples pedido de recolhimento de ISSQN, de estacionamentos particulares em nossa cidade, mas serve como sugestão e alerta do que pode e deve ser feito, de forma mais profunda e competente. Assim, em vista do acima exposto, esta vereadora requer que sejam fornecidas as seguintes informações com a objetividade necessária para que possa efetuar os estudos desejados. A. Quantas e quais são as empresas, estacionamentos particulares, que efetivamente se utilizam do talionário previsto no Decreto Municipal 10.395? E como se processa o controle das notas emitidas? Para a realização de uma análise por amostragem, informar o valor recolhido por essas empresas através deste talonário no ano de 2014. Essas informações já foram solicitadas anteriormente, mas não foram encaminhadas. B. Existem empresas de estacionamentos particulares que em realidade são apenas locais para a intermediação da atividade de compra e venda de veículos. Esse fato já foi avaliado pelo setor competente, considerando que seja essa a atividade fim, compra e venda de determinados estabelecimentos, como se processa a atividade à luz do Código Municipal, já que a maioria dos casos trata-se apenas de atividade de prestação de serviço voltada para a negociação de veículos.
C. Quais as ferramentas de trabalho, os mecanismos de investigação que são aplicados para o controle da arrecadação do ISSQN nessas empresas? D. Considerando que uma empresa recolha mensalmente em torno de R$ 200 de ISSQN e que o estacionamento custa em torno de R$ 5 a hora e que essa vaga seja ocupada por 5 horas ao dia e por 20 dias ao mês, sem considerar sábados e domingos, apresentaria em tese um faturamento mensal da ordem de R$ 4.000. Haveria, portanto, a necessidade de 8 vagas para atingir esse faturamento, no caso, hora apresentado. Existe um grande supermercado localizado em frente à igreja matriz, com estacionamento próprio, com mais de 200 vagas, ao que parece arrendado a terceiros. Encaminhar a movimentação de recolhimento ISSQN desse estacionamento referente ao ano de 2014. E, na revisão do plano diretor a ser encaminhada à Câmara Municipal, essa matéria tem sido observada, ou seja, a equação de uso de grandes áreas imóveis subutilizados no centro da cidade, já que o ISSQN recolhido demonstra com toda a evidência essa inadequação, quando esta vereadora questiona e requer informações na área tributária, o faz com o explícito desejo de poder colaborar através de um controle de fiscalização, mas é preciso que as informações sejam prestadas com clareza e objetividade, já que essa Casa Legislativa, o fórum competente para a aplicação de normas corretivas, visando o aperfeiçoamento das práticas que levem o melhor desempenho do sistema arrecadatório. Por tal propósito, está devolvendo a documentação remetida para que sejam procedidos novos estudos a uma apreciação mais consistente. Assim, nesse sentido, mais uma vez, esta vereadora solicita que sejam encaminhadas propostas e sugestões das leis, visando a melhoria das condições para um trabalho mais harmônico e que possam permitir o aumento da arrecadação, sobretudo em relação àqueles que tentam burlar as normas vigentes. Concluindo, essa vereadora adota o lema de que é preciso arrecadar de quem deve para atender a quem precisa. Por tal motivo, requer informações complementares através do presente requerimento. Nesses termos, pede espera deferimento a vereadora Regina Cioff. Em discussão, com a palavra, o vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar a senhora pelo excelente requerimento e melhorar, como bem a senhora luta sempre, né? Melhoria de aumentar nossas receitas. Inclusive, nesse caso, né, de até não usar esse projeto de lei dos 85%, mais uma vez, defendo a arrecadação. Mas me parece, a senhora falou vários, a senhora me faltou um estacionamento que também é cobrado. Ouvi atentamente, né, que também é lá no shopping, lá também é cobrado. Não sei se ainda cabe aí nesse requerimento, que a senhora citou vários estabelecimentos aqui, estacionamento na área central, e realmente a senhora está de parabéns, porque aumentou muito a arrecadação depois do fechamento da Zona Sul. E é 5, 6 reais cada estacionamento que cobra por hora, né? Tem também, não sei se cabe, também o caso não sei se é particular, que é embaixo aqui do Itaú, também que é cobrado, né? Não cita aí também, sei lá se compete e tal. Se é particular, eu respeito, mas está de parabéns pelo requerimento, é isso aí. Nós temos que aumentar a nossa receita até para melhoria, né, das nossas atividades aqui na área central, tanto pedido pela população, né, melhoria de calçada, né, vamos dizer assim, tudo, enfim, a infraestrutura da nossa cidade, né. E parabéns pelo requerimento. Obrigada, vereador Tiago Cavelan e depois vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, nobres colegas, também gostaria de parabenizá-la pelo excelente pedido de informações, muito bem escrito, cobrando do executivo a responsabilidade que lhe é cabida, e aproveitar também para deixar uma sugestão, seguindo as palavras do vereador Paulo Eustáquio, de que os nossos estacionamentos também fossem obrigados. É uma sugestão de lei que essa casa deveria começar a pensar nos moldes da que já existe na cidade de Belo Horizonte, a fração da hora.
Porque hoje nós somos obrigados a pagar a hora integral. Então você chega lá no estacionamento, primeira hora é R$5. Se ficar 1 hora e 15 minutos, 1 hora e 10 minutos, você paga R$10, porque só se cobra a hora cheia. Então isso eu entendo que seja indevido, injusto, e já existe essa lei já tem na cidade de Belo Horizonte. Quando eu tive acesso a ela, eu fiquei até fascinado. Pretendia fazê-lo como uma iniciativa individual, mas agora estou democratizando para que todos da casa possam... Pois não. Solicitando uma parte. Uma parte, vereador Rogério Carrilho. A presidente, na impossibilidade de entrar no debate, estava me dizendo aqui que já apresentou um projeto de lei em relação a esse assunto que Vossa Excelência está abordando. Então, parabéns novamente agora. Pretendia fazer isso de forma coletiva aqui na casa, mas já que a senhora já adiantou nesse assunto, pode contar com o meu apoio também, porque acho uma cobrança injusta e muitas vezes até desleal. Obrigado. Vereador Paulo Tadeu. É também para complementá-la pelo pedido de informação que vai reforçando aí o perfil de um mandato responsável e preocupado com a receita do município. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. Expediente de terceiros. Ofícios. Dentistas da Estratégia Saúde da Família requerem a mudança do adicional de insalubridade de 20% para 40%. Anexar ao processado. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais requer o agendamento de reunião para tratar sobre os processados legislativos 28/2015, projeto de lei complementar que dispõe sobre o regime jurídico e institui o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Poços de Caldas. E 29/2015, projeto de lei complementar que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social. Oficie-se. Nós vamos adiantar oportunamente essa solicitação aqui do Sindicato dos Servidores. Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 246.808,84. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Entrando no último requerimento de terceiro, lembrar os senhores da tribuna, talvez a última vez que façamos dessa maneira, né, caso seja aprovado aqui, lembrar os senhores da inscrição. Vamos poupar um pouco o secretário. Tribuna. Ministério Público, Procuradoria de Justiça especializada no combate aos crimes praticados por agentes políticos. Ofício. Ofício 794. Solicito o encaminhamento para instruir a notícia de fato 0024-1400-42-79-4, de cópia da Lei Orgânica do Município de Poços de Caldas, bem como das atas relativas às reuniões em que houve aprovação dos requerimentos 870 de 2013, 247 de 2014, 368 de 2014,
439 de 2014, pedido de informações referentes ao uso de publicidade para empresa particular de autoria da vereadora Regina Cioff. Requerimentos de autoria da vereadora Regina Cioff. Oficie-se. Intervalo. Ok. Acabou? Nada, mas havendo intervalo regimental, 15 minutos. Sim, sim.